relações psicopedagógicas no atendimento de pais ou responsáveis. Nesse trabalho, nós vamos falar sobre a maneira que a família pode contribuir para o desenvolvimento da criança. Qual a influência que ela tem e quais as atitudes que ela deve tomar com relação a essa criança para que possa auxiliar essa criança no seu desenvolvimento. Vamos falar sobre o papel do psicopedagogo com relação à família. De que forma o psicopedagogo pode auxiliar esta família. Vamos falar sobre a importância da prática psicopedagógica. O que um psicopedagogo faz? Qual a forma, qual o método que ele usa para auxiliar esse indivíduo? A família tem um papel muito importante no desenvolvimento intelectual, social e emocional da criança. Ela pode criar situações no dia a dia que estimulem esses aspectos. Mas para isso, ela precisa estar devidamente preparada para que consiga ter atitudes que auxiliem para que esse desenvolvimento aconteça. O psicopedagogo, através da observação da família, do atendimento aos pais, ele pode observar aspectos sociais, orgânicos, cognitivos e emocionais, para assim ter uma referência sobre as atitudes que a família deve ter com relação à criança e em relação ao atendimento que ele vai desenvolver com essa criança. Boa noite, meu nome é Débora Regina Froté, sou estudante de psicopedagogia e eu vou falar sobre a relação da família com a escola. É extremamente importante que a família e a escola estabeleçam uma relação de comprometimento mútuo, fazendo com que a aprendizagem dessa criança contribua para o seu desenvolvimento e o crescimento de todos os envolvidos neste processo. Importante também a escola saber como a família está desempenhando o seu papel diante dessa criança. Então, é preciso compreender todo esse contexto para estar trabalhando junto com a família, porque uma boa educação recebida pela família influencia no desenvolvimento da autoconfiança, da autonomia, fazendo que essa criança ela desempenhe melhor o seu estado físico, social, emocional, e que ela, independentemente da sua deficiência, consiga construir sua própria identidade. Vou falar porque os pais serem presentes na formação do aluno é importante. O papel da família é oferecer uma preparação onde essa criança ela possa aprender a ser humana, a amar, a formar sua personalidade, a desenvolver sua autoimagem, a se relacionar-se com a sociedade no qual ela está inserida. A família, ela tem o dever de compreender e cuidar de cada mudança que essa criança ela possa apresentar, seja ela positiva ou negativa. E é importante que a família e as pessoas que essa criança convive diariamente ela reconheça as diferenças dela, né? Aprendendo com ela a enfrentar seus conflitos, mudanças do crescimento, porque ela está em constante transformação. Então, é importante o apoio, a orientação dos profissionais, para que essa família seja acolhida, amparada, ajudando a família a lidar melhor com essa situação e evitando comprometer o desenvolvimento e a potencialidade desse aluno, para que o resultado da formação desse aluno ele seja satisfatório no convívio escolar e principalmente familiar.
Eu sou Ana Rita Damian e vou falar sobre o tópico materiais e métodos. O caso que estudamos se trata de um adolescente que, além da síndrome de Down, apresenta o quadro de autismo, deficiência intelectual, que é comum na síndrome de Down, baixa visão, baixa audição e apraxia da fala, o que faz com que apresente muitas dificuldades no processamento, organização e planejamento motor horizontal e vertical. Também no plano de desenvolvimento de sequenciamento. Desta forma, a escola precisa organizar estratégias que abranjam as necessidades desse indivíduo, como, por exemplo, letra com fonte maior que 24, usar materiais concretos, também fazer o uso de CAA, Comunicação Aumentativa Alternativa, e devido à deficiência intelectual, necessita de muita repetição para que a aprendizagem seja efetiva. Sobre a importância da inclusão para o ensino da criança com síndrome de Down, é importante que a família, a escola e os demais profissionais que atendem o sujeito tenham seus momentos de troca para que sejam feitos apontamentos e orientações corretas para cada espaço, estabelecendo limites com respeito e sendo tolerante quando necessário. Desta maneira, busca-se fazer uma inclusão que seja mais leve e eficaz. Temos que ter responsabilidade e atenção, e diante disso é necessário repensar as práticas inclusivas e trazer a debate, pois a inclusão é mais do que um direito do aluno que é garantido por lei, sendo uma obrigação das escolas adaptar seus métodos e estruturas, tanto físicas quanto políticas, para poder garantir as melhores condições de inclusão aos alunos. O trabalho psicopedagógico deve ser feito com responsabilidade e constante reflexão sobre a prática, sempre debatendo sobre as formas de inclusão, métodos e estruturas, tanto físicas quanto políticas, garantindo assim melhores condições para que a inclusão aconteça de forma coerente e assertiva. Relações psicopedagógicas no atendimento de pais ou responsáveis. Nesse trabalho, nós vamos falar sobre a maneira que a família pode contribuir para o desenvolvimento da criança. Qual a influência que ela tem e quais as atitudes que ela deve tomar com relação a essa criança para que possa auxiliar essa criança no seu desenvolvimento. Vamos falar sobre o papel do psicopedagogo com relação à família. De que forma o psicopedagogo pode auxiliar esta família. Vamos falar sobre a importância da prática psicopedagógica. O que um psicopedagogo faz? Qual a forma, qual o método que ele usa para auxiliar esse indivíduo? A família tem um papel muito importante no desenvolvimento intelectual, social e emocional da criança. Ela pode criar situações no dia a dia que estimulem esses aspectos. Mas para isso, ela precisa estar devidamente preparada para que consiga ter atitudes que auxiliem para que esse desenvolvimento aconteça. O psicopedagogo, através da observação da família, do atendimento aos pais, ele pode observar aspectos sociais, orgânicos, cognitivos e emocionais, para assim ter uma referência
sobre as atitudes que a família deve ter com relação à criança e em relação ao atendimento que ele vai desenvolver com essa criança. Boa noite, meu nome é Débora Regina Froté, sou estudante de psicopedagogia e eu vou falar sobre a relação da família com a escola. É extremamente importante que a família e a escola estabeleçam uma relação de comprometimento mútuo, fazendo com que a aprendizagem dessa criança contribua para o seu desenvolvimento e o crescimento de todos os envolvidos neste processo. É importante também a escola saber como a família está desempenhando o seu papel diante dessa criança. Então, é preciso compreender todo esse contexto para estar trabalhando junto com a família, porque uma boa educação recebida pela família influencia no desenvolvimento da autoconfiança, da autonomia, fazendo que essa criança ela desempenhe melhor o seu estado físico, social, emocional e que ela, independentemente da sua deficiência, consiga construir sua própria identidade. Vou falar porque os pais serem presentes na formação do aluno é importante. O papel da família é oferecer uma preparação onde essa criança ela possa aprender a ser humana, a amar, a formar sua personalidade, a desenvolver sua autoimagem, a se relacionar-se com a sociedade no qual ela está inserida. A família, ela tem o dever de compreender e cuidar de cada mudança que essa criança ela possa apresentar, seja ela positiva ou negativa. E é importante que a família e as pessoas que essa criança convive diariamente, ela reconheça as diferenças dela, né? Aprendendo com ela a enfrentar seus conflitos, mudanças do crescimento, porque ela está em constante transformação. Então, é importante o apoio, a orientação dos profissionais, para que essa família seja acolhida, amparada, ajudando a família a lidar melhor com essa situação e evitando comprometer o desenvolvimento e a potencialidade desse aluno, para que o resultado da formação desse aluno ele seja satisfatório no convívio escolar e principalmente familiar. Olá, eu sou Ana Rita Damian e vou falar sobre o tópico materiais e métodos. O caso que estudamos se trata de um adolescente que, além da síndrome de Down, apresenta o quadro de autismo, deficiência intelectual, que é comum na síndrome de Down, baixa visão, baixa audição e apraxia da fala, o que faz com que apresente muitas dificuldades no processamento, organização e planejamento motor horizontal e vertical, também no plano de desenvolvimento de sequenciamento. Desta forma, a escola precisa organizar estratégias que abranjam as necessidades desse indivíduo, como, por exemplo, letra com fonte maior que 24, usar materiais concretos, também fazer o uso de CAA, Comunicação Aumentativa Alternativa, e devido à deficiência intelectual, necessita de muita repetição para que a aprendizagem seja efetiva. Sobre a importância da inclusão para o ensino da criança com síndrome de Down, é importante que a família, a escola e os demais profissionais que atendem o sujeito tenham seus momentos de troca para que sejam feitos apontamentos e orientações corretas para cada espaço, estabelecendo limites com respeito e sendo tolerante quando necessário. Desta maneira, busca-se fazer uma inclusão que seja mais leve e eficaz. Temos que ter responsabilidade e atenção, e diante disso é necessário repensar as práticas inclusivas e trazer a debate, pois a inclusão é mais do que um direito do aluno, que é garantido por lei, sendo uma obrigação das escolas adaptar seus métodos e estruturas, tanto físicas quanto políticas, para poder garantir as melhores condições de inclusão aos alunos.
O trabalho psicopedagógico deve ser feito com responsabilidade e constante reflexão sobre a prática, sempre debatendo sobre as formas de inclusão, métodos e estruturas, tanto físicas quanto políticas, garantindo assim melhores condições para que a inclusão aconteça de forma coerente e assertiva.